Abra, por gentileza, a palavra de Deus no livro do evangelista Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. A quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Olha aqui na tela este mapa. Aqui é o mapa da Palestina. Naqueles dias, a Palestina estava dividida em 4 regiões. Essas regiões, elas estavam sendo evangelizadas por Cristo, pelos discípulos. Em algum momento, Cristo envia os discípulos em duplas missionárias, de 2 em 2, para pregar o evangelho. E mais tarde eles retornam e tudo indica que eles foram a estas regiões. Porque a resposta é bem interessante. Veja, alguns discípulos disseram assim: Senhor, onde nós passamos, as pessoas estão dizendo que o Senhor é um dos antigos profetas. Mas como assim? E vocês? Onde vocês foram, o que é que eles dizem a meu respeito? Onde nós estivemos, as pessoas estão dizendo que o Senhor é João Batista. Mas que coisa estranha. E vocês, onde vocês estiveram, o que é que as pessoas dizem a meu respeito? Lá eles dizem que o Senhor é Elias. E Cristo começa a ficar confuso, então pergunta, tá, e vocês, o que dizem a meu respeito? Quem eu sou de fato? E então Pedro tomou a palavra e disse: eu acredito que o Senhor é Jesus, o Filho de Deus. Sabe, ali em Samaria, Jesus teve um encontro com a mulher na beira de um poço, vocês lembram? E naquela ocasião, Jesus começou a revelar toda a vida daquela mulher, dizendo: olha, você vai buscar o teu marido. A mulher disse: não, eu não tenho marido. Jesus disse: ah, que bom que você falou a verdade, porque você já teve 5, e o que está contigo agora também não é seu. E a mulher disse: então o senhor é profeta? Porque eu faço estas coisas tudo escondido, ninguém sabe. Como é que o senhor chegou aqui agora, já conhece a minha vida inteira? A mulher agora volta na cidade e diz: está entre nós um profeta, um homem que revelou toda a minha vida. E a partir daquele dia, todos os moradores de Samaria passaram a conhecer Jesus como o profeta. Ali na região da Pérea, o irmão João Batista desenvolveu o seu ministério. Mas por alguma razão, ele foi para uma prisão, lá na casa de Herodes, onde foi decapitado. Sumiu, desapareceu do mapa. Mas de repente aparece um homem com as mesmas características físicas, com o mesmo poder espiritual, pregando o evangelho. E as pessoas agora começam a pensar: é João Batista que ressuscitou. João Batista está entre nós outra vez. Então as pessoas da Pérea, quando ouviam falar de Jesus, pensavam: ele é João Batista. Lá na Galileia, onde Jesus morava, as pessoas não davam nenhum valor para ele. Jesus era conhecido meramente como o filho do carpinteiro. Quando Jesus fazia um grande milagre, quando expulsava demônios, por exemplo, as pessoas da cidade diziam: não, isso aí ele fez com a ajuda do maioral do Beelzebu. Ele é um comilão e beberrão, anda aí no meio dos pecadores, ele não pode ser o Filho de Deus. Jesus não tinha nenhum valor na sua pátria. Mas em Jerusalém, na Judeia, eles pensavam que Jesus era Elias. E aqui está uma das razões por que eles mataram Jesus. Porque eles pensavam: se Jesus é Elias, ele não é o Messias. Até porque tem um verso na Bíblia que nos afirma que antes da chegada do Messias, o Elias tem que aparecer. Logo, se ele está se denominando o Messias, ele é um impostor, ele é um mentiroso, porque antes da chegada do Messias, tem que vir o Elias.
E alguém na multidão disse, ora, mas será que ele não é Elias? E está confundindo as coisas? Não, mas ele está se denominando o Messias. E um outro disse, mas tem um homem lá na Pérea chamado João Batista. Ele está pregando a palavra. E ele está se denominando o João. Será que ele não é Elias? Vamos dar uma olhada aqui no texto bíblico? Convido você a encontrar primeiro o livro de Malaquias. Está bem pertinho do livro de Mateus. Malaquias capítulo 4. Neste verso, você vai encontrar esta declaração profética da chegada do Elias. Malaquias capítulo 4. O versículo é o de número 5. Diz a palavra de Deus: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, está muito claro na palavra de Deus, na palavra do Senhor, que antes da chegada do Messias, Elias tinha que aparecer. Então, em uma comissão, os fariseus enviaram alguns representantes a João Batista. E a missão era a seguinte: pergunta a João se ele é Elias. Se ele afirmar ser Elias, então está resolvido. De fato, Jesus é o Messias. Vamos acompanhar esta comitiva? Encontramos ela em João capítulo 1. O versículo é o de número 19. Diz a palavra de Deus: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: não. Então a comitiva retorna para Jerusalém dizendo: ele de fato é um impostor, porque João Batista, ele não é o Elias. E se ele não é o Elias, este homem não é o Messias, ele é um mentiroso, porque a profecia diz que antes da chegada do Messias, Elias tem que aparecer. Mas será que João não era Elias? Vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo 17. Aqui em Mateus, encontramos uma declaração surpreendente. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo de número 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de quem? De João Batista. João Batista era Elias. Não é que Elias desceu do céu, não é que ou Elias foi reencarnado em João, não. João representava Elias. Vamos ver a prova dos 9? Mateus capítulo 11, dá uma olhada. Mateus capítulo de número 11. O verso 14 diz assim: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Jesus está aqui dando testemunho de João e está afirmando: ele mesmo é Elias, aquele que foi indicado lá em Malaquias. Ele está aqui, ele é aquele que haveria de me anteceder. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui com você. Alguns psicólogos estudaram o povo, os ajuntamentos, e classificaram da seguinte forma, especialmente o Dr. Cipício Sighelli e o Dr. Gustavo Le Bon.
Eles dizem que o povo pode ser classificado como multidão, massa ou público. Público, do latim publicus, pós-adolescência, aquele que pensa por si só, aquele que tem opinião própria. E segundo esses estudiosos, são poucos que estão nesta classificação. A maioria está ali nas massas, que eu chamo popularmente, Maria vai com as outras. Por que você faz o que faz? Ah, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Mas ele não tem como dar razão da sua fé. Ele não sabe dizer o que faz e por que faz. Ele apenas segue a multidão. E a grande multidão é que é um grande problema. Porque você percebe que essas pessoas estão seguindo a Jesus, mas elas não sabiam quem era Jesus. A multidão, ela pode fazer exatamente isso. Fazer coisas impensadas. Eu não sei você, mas eu já participei de uma grande multidão. Eu estive em Portão, aqui, um bairro de Lauro de Freitas, em um episódio que aconteceu em 1992. Nós jogávamos futebol ali na comunidade, e naquela época eu ainda não era da igreja, gostava de tomar umas bebidas alcoólicas, e na ocasião eu estava já embriagado. Meu time foi campeão e foi aquela festa, e então eu deitei no sofá da sala para dormir, planejando acordar ali por volta de 1 da madrugada para ir até a discoteca. Enquanto eu dormia, o dono do time estava no bar do oponente, fazendo gozação, aquelas coisas. E houve uma briga ali, e o dono do bar deu 2 tiros em Antunes. Antunes caiu do 1º andar, já morto. Eu, enquanto dormia, ouvia gritos à distância, e aquela muvuca. E quando me despertei, percebi uma grande multidão passando na porta da minha casa, com pau, pedra, tudo que você imaginar. E eu, sem saber o que estava acontecendo, sem camisa e descalço, me pus no meio da multidão. E eu, no meio da confusão, vim me inteirar do que tinha acontecido. Mas o que é que aconteceu? O que houve? Então eles disseram, mataram Antunes. Então eu logo peguei o meu pau, a pedra também. E aí, a gente está indo para onde? Vamos para o bar. E foram para o bar. Mas quando nós chegamos no bar, o bar já estava completamente incendiado. E alguém disse, ele também tem um açougue. Então aquela multidão enfurecida foi para o açougue. Tiraram a carne primeiro, depois incendiaram também o açougue. Alguém na multidão disse, ele está em casa. Mas ele não estava em casa. Apenas a sua mãe, de 90 anos de idade, e com tochas em fogo, pedras, a multidão se dirigiu para aquela cena. A multidão não pensa, ela age assim, sabe, de forma bárbara. Em 2010, eu estive em Belém do Pará. Eu fazia uma semana de oração para os funcionários do hospital. E enquanto eu pregava sobre a graça de Cristo, um homem chorava, e ele chorou na segunda, na terça, na quarta, e eu fiquei incomodado, e fui até ele e perguntei, o que acontece com você? E ele disse, pastor, esta graça que o Senhor está apresentando não se aplica a mim. Esta graça não pode me alcançar, mas o que você fez de tão mal, que a graça de Cristo não pode lhe alcançar? E ele me contou. Sábado passado, eu estava na igreja, eu era o diácono em serviço naquele dia. Um adolescente de 14, 15, no máximo 16 anos, ele entrou na igreja e ele anunciou um assalto. A salva com os dízimos e ofertas estava ali numa mesa, e ele pegou e colocou numa sacola, pegou o celular de um irmão e ele saiu. Mas lá na porta eu percebi que o seu revólver não era de verdade, era de plástico. Então eu fui atrás dele, correndo, gritando, pega o ladrão, pega o ladrão. E ali na frente, uns homens que estavam batendo laje, correu atrás deste adolescente e o linchou até a morte. E eu estou me sentindo penalizado por isso. A multidão, ela não questiona, ela age por impulsos. Na Bíblia tem vários episódios assim. Um deles está aqui na tela, no livro de Atos, capítulo 19. Paulo não estava no anfiteatro, mas Demétrio estava ali agitando a multidão.
Paulo estava pregando a palavra de Deus e por conta desta pregação, as pessoas não estavam mais adorando a deusa Diana. O comércio começou a cair, as pessoas não mais estavam se curvando a deuses falsos e Demétrio ficou enfurecido. E ele então fez um motim para que as pessoas se voltassem contra Paulo. O plano dele era apedrejar Paulo naquele lugar. Paulo não estava ali, mas toda a multidão se reuniu. E a Bíblia diz no livro de Atos, uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. É para matar quem? Não sei, disseram que é Paulo. Quem é Paulo? Não sei, mas vamos gritar. Está todo mundo gritando. Sabe, você, se não leu, deveria ler. O pastor Bulhon escreveu um livro com o tema Conhecer Jesus é Tudo. E sabe por que ele escreveu este tema? Ele declara no capítulo 2 do livro, ele diz, eu já sendo pastor há 2 anos, descobri que não conhecia Jesus. Por isso o tema do livro, Conhecer Jesus é Tudo. Porque eu era pastor, já 2 anos de ministério, e descobri que eu não conhecia a Jesus. Você pode ser discípulo, você pode ser pastor, você pode ser um membro da igreja e pode correr o risco de estar apenas seguindo a multidão. Sabe, quando você olha a vida de João Batista, você vê João dizendo assim no início do seu ministério, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dias depois, ele vai para uma prisão, e ele ora para Deus libertá-lo da prisão, mas nada acontece, então ele já fica em dúvida. Aí ele chama os seus discípulos com a seguinte ideia, vai lá, pergunta a Jesus, se ele de fato é o Messias, ou se nós devemos esperar outro. Percebe? O mesmo João que estava dizendo para todo mundo que Jesus era o Messias, agora começa a ficar o quê? Em dúvidas. Por quê? Porque a sua necessidade não foi atendida, a sua oração não foi respondida, e ele estava agora duvidando de Deus. Mas João Batista não foi o único. Perceba que Tomé, ele faz a mesma coisa. Jesus reúne os discípulos e diz para eles, olha, não se turbe o coração de vocês, creiam em mim. Eu vou na casa do meu pai preparar moradas. Quando tudo estiver pronto, eu vou voltar e eu vou levar vocês comigo. Aí Tomé diz assim, Senhor, mas não dá para deixar o mapa? Não dá para nos mostrar já o caminho? Não é desconfiando que o Senhor não vai voltar, não. Mas o Senhor não pode nos mostrar o caminho? Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí Filipe entra na confusão. Já que o Senhor não quer mostrar o caminho, mostre pelo menos o Pai. Aí Jesus diz, Filipe, eu não acredito. Há tanto tempo estou convosco e você não me conhece? Quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um. Perceba que é muito fácil seguir a multidão. É muito fácil participar da igreja e ainda assim não conhecer a Jesus. Conhecer Jesus é tudo. Desses todos, talvez o que mais nos chama a atenção é Pedro. Lembram? Foi ele que disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas agora o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte, quando interrogado, todos já pagaram impostos, menos Jesus, ele não vai pagar o imposto do templo? E Pedro então disse, nós estávamos no retiro espiritual, e Jesus se esqueceu, mas ele vai pagar o imposto. E quando chega em casa, Jesus pergunta, Pedro, de quem os homens cobram os impostos? Do rei ou dos seus súditos? Dos seus súditos. Então Pedro, você disse que eu sou o rei dos reis, senhor dos senhores, e agora está dizendo que eu tenho que pagar imposto? Você disse que eu era o dono do templo e está dizendo que eu tenho que pagar o imposto do templo? Mas já que você deu a sua palavra, para você não passar vergonha, pegue sua vara, seu anzol e vá no lago. E pode lançar. O primeiro peixe que você pegar, o dinheiro certinho, não tem nem troco, está lá para você pagar o meu e o seu imposto. E foi o que Pedro fez.
E sabe por que Jesus fez isso? Porque naquele território, na Palestina, antes da chegada do povo de Deus, habitava ali o povo cananeu. Eles adoravam Baal, o Deus das águas. Portanto, para aquele povo, só era Deus quem dominava as águas. Quem não tinha controle sobre as águas, não podia ser considerado Deus, porque Baal era o Deus das águas. Foi por isso que, ao levar o seu povo para ali, Deus abriu o Mar Vermelho, como um sinal dizendo: eu tenho domínio sobre as águas. Foi por isso que Deus fez parar de correr as águas do Jordão, para dizer: eu tenho poder sobre as águas. Foi por isso que o primeiro milagre de Jesus naquela terra foi transformar a água em vinho. Eu tenho poder, controle sobre as águas. Foi por isso também que Jesus na madrugada foi andando sobre as águas para ter com os seus discípulos. Ele poderia ir voando, ele poderia desaparecer e aparecer outra vez, mas ele foi caminhando sobre as águas para dizer: eu tenho poder sobre as águas. Mas nada disso foi suficiente. Jesus disse: olha, Pedro, para que você entenda que eu não domino só as águas, mas os seres das águas também. Pegue o peixe que você quiser, eu já ordenei a ele para lhe trazer o dinheiro. É por isso que a mensagem central da Igreja Adventista do Sétimo Dia é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O nosso Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as águas. Ele é Deus. E eu fico pensando, por que aquela multidão gritava na entrada de Jerusalém: Hosana, Hosana, dizendo que Jesus era o Messias, mas essa mesma multidão depois grita: crucifica-o, crucifica-o, porque eles não conheciam a Jesus. Eles não conheciam a Jesus. A propósito, você conhece a Jesus? Você pode ser da igreja adventista, batista, metodista, não vem ao caso. O que interessa é: você conhece a Jesus? Porque não há salvação sem Ele. Você precisa conhecê-lo. Os discípulos mais tarde, depois de se arrependerem, de se converterem, disseram: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E eu fico pensando, por que nós temos dificuldade de falar de Jesus? Talvez seja porque nós não o conheçamos de fato. Porque é impossível conhecer Jesus e não falar dele. Os discípulos disseram: é impossível não falar deste homem. Esta declaração de João, ela é muito significante. Ele disse: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, disso damos testemunho. Do que você está dando testemunho? Do Bavi? Do último filme da Netflix? Você vai falar do que o seu coração estiver cheio. Mas no dia em que você estiver cheio de Cristo, você não vai deixar de compartilhar este Jesus maravilhoso. Por isso o meu apelo para você nesta manhã não é pregue o Evangelho. O meu apelo para você é: se relacione com Jesus. Prossiga em conhecê-lo mais e mais. Porque no momento em que você estiver cheio de Cristo, a sua boca vai proclamar este Jesus maravilhoso a quem eu e você serve. Precisamos dar a última mensagem a este mundo para que Jesus possa voltar. Eu estive aqui na inauguração da igreja, talvez 400, 500 amigos convidados de vocês estavam aqui. E eu começo a pensar: será que nós convidamos essas pessoas apenas para um evento? Fale de Jesus para os seus amigos. Fale de Cristo para as pessoas ao seu redor. Cristo conta com você. Quantos querem nesta manhã dizer para Jesus: Senhor, me ajude a conhecê-lo mais profundamente, se revele mais e mais a mim. Eu não quero andar no meio da multidão, eu quero conhecê-lo de forma profunda, porque eu quero falar com autoridade a seu respeito. Alguém quer dizer isso?
Louvado seja Deus. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem é você. Ele sabe das suas dificuldades. Ele ouve seus clamores e sabe também das suas intenções. Deus sabe de todas as coisas. Nós vamos ouvir um louvor especial agora. E este louvor há de também falar ao seu coração. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
louvamos o Teu nome, Senhor, por Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, porque o Senhor por nós morreu e nos deu salvação. Queremos conhecê-lo mais e mais e proclamar o Teu Evangelho, para que o Senhor logo volte a este mundo e nos conduza ao reino eterno e celestial. Permaneça conosco no decorrer desta programação. Te oramos por isso, no nome santo de Jesus. Amém.